Oi pessoal, trago então para vocês hoje a explicação da primeira etapa do processo fotossintético, tá? A fase de claro ou a fase fotoquímica. O próximo vídeo eu então trago para vocês a segunda etapa do processo, que é a fase escura ou fase química. Bem, aqui eu coloco para vocês uma representação de como é a equação da fotossíntese no processo que seria o que acontece, né? Geralmente nos livros a gente traz a equação completa, considerando aqui a entrada de 6 moléculas de CO2 mais 12 de água e a produção aqui da glicose. Só que aqui nós vamos observar que na segunda etapa a glicose não é pronta, né, não é produzida de imediato. Ela é produzida inicialmente como gliceraldeído fosfato. E aí a união desses dois gliceraldeídos fosfato é que dá origem então a uma molécula de glicose, tá? Então vamos lá à primeira etapa. A fase de claro ou fase fotoquímica recebe esse nome pois é uma etapa que precisa da presença da luz, ok? E ela vai ocorrer numa estrutura pequenininha que lembra como se fosse pequenas moedinhas chamados de tilacoides, tá? Dentro do tilacoide, duas coisas ocorrem. Uma que é a quebra da água, conhecida como fotólise da água, e a produção de ATP, que é a fotofosforilação. Fosforilar significa adição de fosfato, tá? Então, a gente vai entender o porquê que acontece essa adição de fosfato. Bem, se eu pegar aqui a membrana do tilacoide, eu vou observar o seguinte. Ele é formado por pequenas unidades que funcionam como células fotovoltaicas, né? Que são chamados complexos antena. O complexo antena, uma vez que ele é excitado pela luz, ele perde elétrons, e esses elétrons caem então em um centro, em um pequeno orifício, né, que existe por toda a extensão da membrana do tilacoide, que é chamado de centro de reação proteína-pigmento. Uma vez que ele cai aqui nesse centro, um par de clorofilas A especiais são então responsáveis por encaminhar esses elétrons para receptores em dois fotossistemas, tá? Já ouviram falar de fotofosforilação cíclica e acíclica? Então vamos entender o que significa isso. Bem, a luz que ativa o processo vem de dois comprimentos de onda. O comprimento de onda da cor azul e do comprimento de onda da luz vermelha. Tá? Então aqui nós temos o valor em comprimentos de onda. A do azul 680 nanômetros e a do vermelho 700 nanômetros. Quando a luz incide aqui, os elétrons do complexo antena saem e passam agora a transitar por receptores de elétrons, e quando ele vai transitando por esses receptores, ele vai perdendo energia. E essa energia que é perdida é a que é utilizada para a adição de fosfato em moléculas de ADP, e nós temos então a síntese de ATP. O que seria a fotofosforilação acíclica? Ela corresponde ao trajeto que o elétron faz, mas ele não retorna ao ponto de partida. Tá vendo aqui, olha? O elétron excitado pela luz azul, ele transita no fotossistema da proteína 680, tá? Que inclui, entre outros receptores, a plastoquinona, a plastocianina, mas depois, quando esse elétron está enfraquecido, ele vai parar no complexo antena, de onde ele não saiu, tá? Então, nós temos aqui um dos exemplos de fotofosforilação acíclica. Mas os elétrons que são excitados pela luz vermelha, eles possuem duas possibilidades de fotofosforilação. A cíclica, quando ele passa por receptores, plastocianina, ferredoxina, X, Y, e uma vez esse elétron ele está enfraquecido, ele retorna ao ponto de partida. Mas alguns elétrons não passam por esse mesmo trajeto, pois eles são pegos por uma molécula transportadora de hidrogênio, que é o chamado NADP. O NADP, para ele se ligar às moléculas de hidrogênio, aos átomos, né, de hidrogênio, ele precisa de energia. Então, essa energia ele faz capturando elétrons que foram transportados, né, trazidos pela ferredoxina. Uma vez que esse elétron passa por esse caminho, ele também libera energia para a produção de ATP. Porém, ele não retorna ao ponto de saída.
E assim, esse tipo de fotofosforilação é chamada de acíclica, ok? Bem, e o que acontece com os elétrons que foram parar aqui? Então você vê que agora nós temos um equilíbrio. Todos os elétrons que saem no fotossistema P680, eles vão repor os elétrons que foram capturados pelo NADP. Já no fotossistema que é cíclico da proteína 700, não tem desequilíbrio, porque o elétron sai, perde energia e retorna, tá? Mas e aí você pode perguntar, mas quem vai repor então os elétrons que saíram excitados pela luz de 680 nanômetros? Simples, olha o que está acontecendo ao mesmo tempo enquanto ocorre a fotofosforilação. A quebra da água. Quando a água ela é quebrada na presença da luz, ela libera moléculas, de gás oxigênio e ao mesmo tempo libera os hidrogênios. Só que esse processo é um processo exergônico, libera energia e também libera elétrons. Então, todos os elétrons provenientes da quebra da água são os que vão repor os elétrons que saíram excitados pela luz em 680 nanômetros. Portanto, agora nós observamos que existe um equilíbrio de elétrons lá no complexo antena. Então, a luz incide, o elétron sai, mas logo elétrons serão utilizados para sua reposição. Ok? E aqui o hidrogênio é então capturado pela molécula transportadora que é o NADP, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato. Importante saber, a fase só ocorre enquanto tivermos a presença de luz, ok? E importante também saber o seguinte, ATP e moléculas de NADPH2 são essenciais para a ocorrência da próxima etapa. Tá? Espero que vocês tenham entendido, então, essa primeira etapa, que é a fase fotoquímica. E caso tenham alguma dúvida, deixe a pergunta lá, que logo eu respondo. Tá? Até o próximo vídeo, então, que finaliza todo o processo fotossintético. Até mais!